E se você é empreendedor, se você é empreendedora, Mateus 25 traz e apresenta a parábola dos talentos. E o que diz essa parábola dos talentos? Ela é bastante simples. Ela fala que, em determinado momento, um senhor das terras foi distribuir talentos para os seus trabalhadores. Para um deles, distribuiu 5 talentos, para outro, deu 2, e para um terceiro, deu 1. E passado muito tempo, ele, afastado das terras, voltou e chamou cada um para fazer a prestação de contas. Aquele que recebera 5, falou: Senhor, trabalhei, me empenhei, me esforcei, fiz tudo o que devia que fazer e um pouco mais. Fiz até os estudos bíblicos com a Vânia e com o Carlos. E dos 5, eu consegui 10 talentos. Aqui tem o que é teu. E o que ele ouviu como resposta? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que recebera 2 talentos, disse: Senhor, eu também me empenhei, me esforcei, me dediquei, não perdi o estudo bíblico com a Vânia e com o Carlos, Isso. e a Vaninha está dizendo para eu parar com isso. Parar de inventar. Conta direitinho. Ela disse que estou inventando história aqui, que estou fazendo folclore. Mas, na verdade, gente, parábola é exatamente esse o propósito. Você tem que colocar ali na parábola a sua realidade. Se você tem que fazer curso, qualificação, capacitação, mentoria, tem que buscar conhecimento, é isso que Deus espera, é multiplicar os seus talentos. E, finalmente, ele entregou 4 talentos. O que ele ouviu do Senhor? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E, finalmente, aquele que recebera 1 talento foi fazer a prestação de conta. Ele disse: Senhor, eu fiquei com medo, eu fiquei com receio de perder o talento. Então eu fiz um buraco bem fundo na terra, coloquei ali o talento, mas estou te devolvendo. Aqui tens aquilo que é teu. Gente, se não tivesse escrito na Bíblia, eu diria que essa palavra foi muito pesada. Mas sabe o que ele ouviu? Servo mau, negligente, infiel. Sabia que haveria uma prestação de conta e você nada fez. Pelo contrário, enterrou o talento que recebeu. O mínimo, olha o que está escrito na Bíblia, hein? Capítulo 25 de Mateus, pode abrir depois da aula que você vai encontrar lá. O mínimo que se devia ter feito é colocado meu talento lá no Bradesco, lá no Itaú, colocado nos bancos, porque eu receberia o meu conjuro, mas nem isso você fez. É forte, não é, gente? E olha que a história não termina por aí. Tirai daquele que tem 1 e dai para aquele que tem 10. Porque aquele que não tem, até o pouco que tem, ser-lhe-á tirado. E aquele que muito tem, terá em abundância. Gente do céu, está lá na Bíblia, Mateus capítulo 25. E hoje em dia as pessoas dizem que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica mais rico. Mas isso daqui é bíblico. Se você, que é empreendedor, empreendedora, você estiver comprometido com a multiplicação dos seus talentos e convidar Deus para fazer parte do seu projeto, a multiplicação é inevitável. Mas não importa o talento que você recebeu, não importa o dom, a capacidade, a competência, a habilidade, porque todos os filhos de Deus têm talentos. Se você fizer um buraco fundo e enterrar ali o seu talento, nada vai acontecer. E finalmente, você vai ainda ter que ouvir do Senhor que você perdeu aquele talento que Deus te concedeu. Então, queridos amigos e amigas, nessa abertura de nosso estudo bíblico hoje, gostaria de simplesmente reafirmar que as maiores inspirações que eu tive, as maiores iniciativas que eu tive, os maiores inícios de projeto que eu tive, não foi pela minha capacidade intelectual, normal, minha capacidade natural, mas foi pela inspiração divina. E eu convido a todos vocês que estão conosco, se são empreendedores e estão em busca de realização, a convidar Deus
para fazer parte do seu projeto de vida. E eu faço a promessa a vocês que, assim como aconteceu lá na Bíblia, vai acontecer com você, acontece comigo, com a Vânia e todos aqueles que estão dispostos a aumentar o seu grau de fé, confiar em Deus e buscar no Senhor as respostas para as suas situações do dia a dia. E eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bom. A Vaninha até gostou das palavras. É. Ele está de gozação, porque ele gosta de florear um pouco, então eu tenho que segurar um pouquinho esse menino. Mas, na verdade, gente, nós estamos aqui muito felizes de estar com vocês. Eu sei que alguns aqui passaram por grande sofrimento ultimamente. A Karina perdeu o seu pai, e está a Karina aqui, Yumi Suzuki, que está aqui conosco, e nós sentimos muito por ela também, porque ela tinha um apego muito grande, mas por, acho que uma década, a Karina tem cuidado do seu pai com muito carinho, e ela fez um excelente trabalho. E o Pai Celestial reconhece tudo isso que a Karine fez. Então, eu acho que isso é o mais importante. Mas quem vai tirar a dor da Karine? Nós vamos ver hoje isso um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre 3 personagens muito importantes na nossa vida. E depois eu quero falar de um quarto, que não é é preciso que a gente o conheça, mas ele não é nada importante. Mas nós vamos falar sobre Deus, nosso Pai eterno, seu Filho Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo. Isso é conhecido como a Trindade. É um conselho de 3, que é o Pai eterno, o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, que formam a Trindade. E esses 3 personagens têm um impacto muito grande na nossa vida. Por quê? Primeiro, porque nós somos filhos de Deus. A primeira coisa que cada um precisa descobrir é esse ensinamento: quem eu sou. Tem pessoas que não acreditam que é um filho de Deus, que o nosso espírito, que está dentro do nosso corpo, ele foi criado, gerado pelo nosso Pai Celestial. Então, nós precisamos acreditar que somos filhos literais dele. E nós precisamos ter essa fé. E se nós não temos, para quem vamos perguntar? Nós vamos estudar a palavra e vamos orar a Deus e perguntar para o próprio Deus: o Senhor é meu Pai? Ele não vai ficar ofendido se vocês fizerem essa pergunta, porque vocês estão em busca de conhecimento, em busca da verdade. Então, essa busca, vocês não precisam ficar assim: nossa, será que eu posso fazer essa pergunta? Vocês podem perguntar qualquer coisa para o Pai Celestial. E ele vai nos responder. Então, ele é o nosso Pai, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Isso está lá em Gênesis, quando ele criou a terra e todas as coisas, depois ele criou Adão, e depois trouxe Eva, e ele disse que nós fomos criados à sua imagem. E Cristo, quando estava aqui na terra, não, e daí nós temos Jesus Cristo, antes de eu entrar nessa de Cristo. Nós temos o segundo personagem, que é Jesus Cristo. Então, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é nosso irmão em espírito, é dos filhos do Pai Celestial. Ele é o primogênito, o primeiro. Então, ele é conhecido como o primogênito porque ele é o primeiro filho espiritual de Deus. E ele fez uma jornada maravilhosa na nossa vida pré-mortal, porque naquela jornada ele já se aperfeiçoou, ele já se tornou um ser perfeito. Então, Cristo é o nosso irmão, mas, ao mesmo tempo, ele é o nosso Salvador e nosso Redentor. O que significa isso? Ele, dentro do plano, porque o Pai Celestial fez um plano chamado plano de felicidade, que é o plano que a Terra faz parte desse plano. Mas tudo não começou aqui. Tudo começou na nossa vida pré-mortal, quando nós fomos gerados em espírito. E nós viemos para essa Terra para obter um corpo físico. E esse corpo é muito importante para o nosso progresso eterno. Então, a gente deve cuidar muito bem do nosso corpo,
para nós podermos viver com alegria e podermos fazer todas as coisas que Deus espera de nós enquanto estamos aqui nessa jornada terrena. Então, uma delas é cuidar do nosso corpo. Mas nós viemos aqui nessa terra para receber um corpo. E Jesus Cristo, ele veio a essa terra também para receber um corpo, mas muito mais que isso, ele veio para realizar o ato de salvação. Porque a nossa jornada terrena é uma parte de uma grande jornada que nos levará de volta a vivermos com Deus. E esse deve ser o nosso propósito. Então, às vezes as pessoas estão sem propósito, elas nem sabem qual que é o propósito delas estarem aqui na Terra. E o nosso propósito é voltarmos a viver com Deus. Jesus Cristo tem inúmeras passagens no Novo Testamento falando e a vida eterna, sobre a vida eterna, que é a viver com Deus novamente. Agora, isso só será possível de acordo com a nossa obediência aos mandamentos de Deus aqui nessa terra. Mas o objetivo final é voltarmos a viver com Deus. Mas as pessoas muito se perdem. Alguns se perdem porque passam por essa vida, nem se lembram de quem é Deus. O João hoje falou sobre a importância de ensinar sobre Deus e Jesus Cristo para as pessoas, porque tem muitas que estão perdidas e desconhecem quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Por que ele é o nosso Salvador? Porque ele aceitou uma missão muito difícil que ele recebeu do Pai, que era vir aqui e expiar pelos nossos pecados. Então, Cristo aceitou fazer essa expiação dos nossos pecados. Então, quando que isso aconteceu? Quando ele passou naquele jardim do Getsêmani, que ele orou, que ele sangrou pelos poros. A dor dele foi tão intensa que ele sangrou por todos os poros. E ele passou por uma dor muito que nós não temos nem ideia do que é aquilo. Mas ele fez esse sofrimento, passou por esse sofrimento, porque ele se comprometeu com Deus na nossa vida pré-mortal, de que ele viria para nos resgatar. Tem algo que diz assim, que nada impuro pode entrar no reino de Deus. Para nós voltarmos a viver com Deus, é um momento assim muito... Nós precisamos nos purificar. E seria impossível nós vivendo aqui nessa terra, nós nos purificarmos. Não, nós jamais íamos conseguir isso. Porque o nosso ser é um ser natural, um ser pecador. Por natureza, o ser humano erra, o ser humano é impaciente, o ser humano é indolente, tem todas as características fracas. Mas Jesus Cristo veio para que nós possamos nos fortalecer através da sua expiação. Como que eu vou vencer a mim mesmo? Através de Cristo, que é o meu Salvador. Então, eu vou buscar Cristo, vou buscar a palavra de Cristo, vou orar a Deus em nome de Cristo, para que Ele influencie a minha vida e eu me torne a pessoa que eu devo me tornar aqui nessa terra. Então, é uma jornada terrena, mas ela é muito, muito curta comparada com a eternidade. É um piscar de olhos. A gente pensa, nossa, tantos anos, mas não é. Ela é assim, ó, muito rápida. Os anos, esse ano praticamente, eu nem vi passar. Esses dias, estamos em novembro, falta um pouquinho mais de um mês para o Natal. Falei, não é possível. O ano acabou praticamente. Mas o quê? Passou muito rápido, porque nós ficamos envolvidos em tantas coisas e a gente nem vê. Mas a gente tem que aproveitar esse tempo que estamos aqui na Terra para nos prepararmos para o nosso encontro com Deus. Essa preparação que é necessária. E o mundo nos oferece muitas coisas, nos puxando para nos concentrarmos só nas coisas desse mundo. Olha, pensem numa coisinha que ocupa muito do nosso tempo. O celular, a internet, as notícias, as redes sociais,
é as mensagens que recebemos dos amigos pelo WhatsApp, é tanta coisa. Mas nós temos que ter o nosso tempo, nos concentrarmos no nosso Salvador Jesus Cristo, que é o nosso irmão e que é o nosso advogado. Ele se tornou também, além do nosso Salvador, nosso advogado junto ao Pai. Muitas vezes nós não estamos merecendo as bênçãos de Deus e ele vai lá, porque nós pedimos em nome dele, por causa dele, não por causa de nós, por causa da perfeição dele, por causa da humildade dele, por causa da submissão dele a Deus, pelo desejo grande que ele tinha de fazer o que o Senhor pediu para ele fazer. Pela obediência dele, nós fomos abençoados. Olha que incrível. Ele estava lá naquele momento de grande sacrifício que foi tanto o momento que ele estava fisicamente ali orando, quando ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele foi tão dolorido tudo que ele passou ali, espiritualmente, gente. É uma dor incompreensível. Que ele pediu para o Senhor, Senhor, se for possível, venha me socorrer. O Senhor enviou um anjo para socorrê-lo, mas disse que ele precisava cumprir a sua missão. E ele foi submisso e obediente. E cumpriu. Ele continuou no sofrimento durante todo aquele dia, quando ele foi... Qual que é a palavra? Ele foi zombado, foi chicoteado, cuspiram nele, açoitado, passou um dia horrível e ainda no final foi crucificado numa cruz ao lado de 2 ladrões. Mas ele ficou quietinho, as pessoas passavam por ele e diziam, se você é o filho de Deus, desce da cruz. Ele não tinha curado tantas pessoas, não tinha feito tantos milagres. As pessoas, não, faça aí um milagre, saia daí. Mas ele não fez, mesmo sendo instigado pelas pessoas. Por quê? Porque ele estava sofrendo e morrendo por nós, para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Porque só através de Cristo nós podemos voltar um dia a viver com Deus. Porque é Ele que morreu pelos nossos pecados. E nós temos que fazer com que a expiação que tenha sentido na nossa vida. Tem muita gente que a expiação de Cristo não teve significado nenhum para aquela pessoa. Por quê? Porque ela passou a vida toda, não se arrependeu dos seus pecados. Aquela história, eu nasci assim, morri assim, eu quero ficar assim. Então, fica. Só que não usou o dom maior, que foi o dom, esse dom que o Senhor deu da expiação. Não usou na vida dela. Nós precisamos usar isso. Nós temos que nos livrar de todos os nossos pecados e nos achegarmos ao Senhor, buscar a sua palavra, aprendermos a sua palavra, fazermos convênios com Ele, sermos batizados e obedecermos às leis de Deus, se é que desejamos voltar a habitar na presença de Deus. Agora, todos temos o livre-arbítrio, todos podemos escolher. Ninguém é obrigado a nada. O Pai Celestial não interfere em absolutamente nada na nossa vida. Ele vai interferir quando nós solicitamos. Quando eu me ajoelho e peço para ele me socorrer, me ajudar, na hora ele faz. Mas, se eu não pedir, mesmo que ele saiba que eu necessito, ele pode até me abençoar, mandar anjos para me proteger, por ser meu pai e me amar tanto. Mas ele não está obrigado e ele não vai interferir na minha decisão. Se eu dizer que eu não quero, não quero, não quer a presença dele, não quer a ajuda dele, não quer que ele esteja ao seu lado, ele vai respeitar, porque ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então, ninguém aqui é obrigado a nada, ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Ele nos convida, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Primeiro nós vamos até o Pai, nós vamos até Jesus Cristo, e daí eles vêm até nós.
mas não é ao contrário. Eu marquei aqui. Bem, vou entrar já no terceiro, a terceira pessoa. Mas antes eu quero ver aqui que foi dito por um profeta sobre o Jesus Cristo. Ele falou tão lindo, ele disse aqui: nosso Salvador Jesus Cristo é essencial no plano de salvação, nesse plano de Deus, de nos voltarmos à presença dele. Sem seu sacrifício expiatório, tudo estaria perdido. No entanto, nada é suficiente. No entanto, não é suficiente acreditar nele e em sua missão. Precisamos trabalhar e aprender, buscar e orar, arrependermos-nos e melhorar. Precisamos conhecer as leis de Deus e vivê-las. Precisamos receber suas ordenanças de salvação. Somente desta forma obteremos a verdadeira e eterna felicidade. É o único caminho perfeito para a paz, para a felicidade, tanto aqui quanto no mundo vindouro. Então, a felicidade verdadeira vai vir através de Jesus Cristo. É através dele que nós vamos sentir essa paz que vem dos céus, mesmo nos momentos mais difíceis, como a Karina passou essa semana passada. Nos momentos quando a gente perde um familiar, quando a gente passa por uma provação muito grande, é Cristo, nosso Salvador, que vai nos socorrer, que vai nos abençoar, que vai nos ajudar. Mas depende de nós estarmos apegados a Ele, nós estarmos buscando a Sua palavra através de nós estudarmos a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento, buscarmos conhecer a palavra do Senhor que está no livro de Mórmon. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor, para que essa palavra fortifique a nossa fé. E a nossa fé vai sendo aumentada gradativamente. Então, nós temos Deus, o Pai, a Trindade, temos o Jesus Cristo, nosso irmão, e nosso Salvador e Redentor. Ele ainda nos deu um presente, que eu vou falar ainda de Jesus Cristo um pouquinho mais. Jesus Cristo, no final dos 3 dias depois da sua morte, no terceiro dia, ele morreu na sexta-feira, né? Que nós consideramos sexta-feira santa. Aí tem o sábado, no domingo de madrugada, ele ressuscitou dos mortos. E ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Até então, nesta vida, ninguém havia ressuscitado. Ele foi o primeiro a ressuscitar e deu isso de presente a cada um de nós. Um presente maravilhoso, que é que nós um dia também vamos ressuscitar. Então, a Karina tem que desenvolver a fé, Karina. Um dia seu pai vai ressuscitar e você ainda vai vê-lo, estar com ele e desfrutar de alegria ao lado dele. Então, nós precisamos ter essa fé, desenvolver essa fé. Ah, mas eu não tenho, mas eu não acredito na ressurreição, mas eu não acredito nisso. Não se preocupem. Eu vou falar agora sobre o Espírito Santo. E daí vocês vão saber que se vocês orarem com fé, com real intenção, acreditando, através do Espírito Santo, vocês podem receber a resposta. Então, nós temos o Pai Celestial. O Pai Celestial ele tem um corpo imortal, semelhante ao corpo com que Cristo ressuscitou. Porque às vezes a gente fala que Deus tem um corpo, que corpo igual ao meu, todo doente, todo cheio de dores. Não. É o corpo que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Ele já ressuscitou com um corpo imortal, um corpo purificado e glorificado. E Cristo, o Pai, tem um corpo semelhante ao Cristo. Cristo dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai tinha muita semelhança com ele. E o Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Então, tem o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um personagem em espírito. Olha que interessante. Ele não tem um corpo.
Ele não tem um corpo porque ele precisa, a missão dele, a missão do Espírito Santo é prestar testemunho do Pai e do Filho para nós. É responder as nossas orações, fazer com que a gente tenha bons sentimentos, boas momentos, é através do Espírito Santo. Ele é um personagem que ele pode chegar bem pertinho da gente. A gente pode sentir a presença dele muito forte, por ser um espírito. Então, nós podemos perguntar em oração a Deus as nossas dúvidas, e através de orar em nome de Jesus Cristo, gente, isso é algo muito, muito, muito importante. Quando orarem ao Pai, termine a sua oração em nome de Jesus Cristo, porque é assim que Cristo ensinou que devemos fazer. E ele deixou nas Escrituras, eu já li isso aqui algumas semanas atrás, que nós devemos fazer isso em nome do Senhor, orar em nome para o Pai, em nome do Filho. Então, temos que sempre fazer isso em nome de Jesus Cristo, porque Ele é que é o nosso advogado, nosso intercessor. Mas quem virá nos responder vai ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem o poder de nos revelar todas as coisas que nós precisamos saber de Deus, e ele vai estar conosco, nós vamos sentir a sua presença. E é uma presença, gente, a presença do Espírito Santo é uma presença de alegria, é uma presença de uma paz e de um sentimento maravilhoso. Então, se vocês estão lendo as Escrituras, se vocês estão conversando com o Senhor em oração e começarem a ter um sentimento de paz, de alegria no coração, um sentimento de esperança, é a presença do Espírito Santo com vocês. É assim que ele se manifesta, através de um sentimento. E muitas vezes através de uma mensagem na nossa mente, que está relacionada com o nosso coração. É algo entre a mente e o coração. Se for só a mente, pode ser que não seja eles, mas se nós temos aquela resposta daquilo que estamos buscando e sentimos no nosso coração uma paz, uma alegria, até um ardor assim no peito, uma coisa assim tão extraordinária, é a presença do Espírito Santo que está ali nos confirmando aquelas verdades. Então, nós precisamos ficar atentos com a importância dessa trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, porque é o nosso Pai, nós precisamos saber que nós temos um Pai Celestial. Às vezes tem tanta gente sofrendo nesse mundo, porque o meu pai me abandonou quando eu era criança, foi embora, nunca mais vi meu pai, eu não conheço meu pai, no nome da minha certidão de nascimento não tem o nome de um pai. E fez falta mesmo, um pai terreno faz muita falta na vida de alguém. Mas, se a pessoa tiver o conhecimento que ela é uma filha, é um filho de Deus, e que tem um pai nos céus que a ama e cuida dela, ela vai superar, com certeza, essa falta do seu pai, porque o amor de Deus é um amor imenso, capaz de suplantar todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, bloqueios e tudo mais. Tudo isso pode ser, pode desaparecer. Todas essas coisas ruins que ficam dentro do nosso coração, através da companhia do Espírito Santo e através do nosso conhecimento que somos filhos de Deus. Agora, sabemos que o nosso irmão mais velho deu a sua vida por nós, nós não podemos deixar passar em vão todo o seu sacrifício. Nós temos que pensar sobre isso. O que eu estou fazendo que eu não estou deixando usar o sacrifício de Cristo em nosso benefício para nos livrar dos nossos pecados? Porque se nós não buscarmos também que Ele perdoe os nossos pecados e que a expiação dele tem efeito, nós vamos ficar com todos esses pecados até o dia do nosso julgamento.
Então, nós precisamos buscar Jesus Cristo. Agora, eu falei, o tempo está voando, eu falei que eu ia falar de um quarto personagem. Quem é? É o Satanás, é o poder do inimigo. Ele não é importante, mas ele é importante nós o conhecermos, porque ele é enganador, ele é mentiroso, ele é aquele que nos ilude, nos afasta de Deus. É um terror. E eu tive uma experiência quando eu era missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quando eu tinha 19 anos, eu saí de Curitiba e fui fazer uma missão de proselitismo, quer dizer, pregação do Evangelho de Jesus Cristo na cidade do Rio de Janeiro. E nós visitávamos as casas das pessoas que gostavam muito de ouvir a palavra de Deus, nós ensinávamos, nós líamos as escrituras com elas, explicávamos as escrituras e tudo mais. E teve um dia que nós mudamos de área, porque os missionários ficam trocando, tanto trocam de companheiros, quanto trocam de áreas onde trabalham. Depois de uma certa, eu fui trabalhar numa certa área lá no Rio, lá no Meier, para quem conhece o Rio de Janeiro, e estava lá e nós tínhamos os missionários ou as missionárias, quando saem de uma área, elas deixam registrado um livro de registro com o nome de todos aqueles que estão sendo ensinados, aqueles que gostam de receber a palavra, que querem a visita dos missionários, elas deixam lá, para que os outros missionários, quando cheguem, continuem visitando aquelas famílias. E tinha o nome de uma pessoa lá. Eu falei, olha, vamos lá nessa família, nessa senhora, era uma senhora. Vamos lá, falei para minha companheira, para nós vermos se ela quer realmente. Se ela quiser, a gente dá uma mensagem. Se ela não quiser, aí nós tiramos ela da lista do livro diário. Daí fomos, mas tivemos a pior experiência espiritual que eu já tive na minha vida. Porque nós entramos na casa dessa mulher e o espírito que estava lá não era do Espírito Santo. Era um espírito, provavelmente tinha muitos espíritos malignos ali. Porque era um sentimento, era uma coisa tão ruim que nós sentimos, mas ainda assim eu fui relutante, falei, não, vamos conversar com ela, e entramos e sentamos e começamos a conversar, mas a minha companheira começou a passar até mal ali dentro. Então eu vi que não tinha mesmo, eu falei, olha, nós vamos voltar um outro dia, nós vamos ter que ir embora. E levantamos para sair. E o medo foi tão grande que se apoderou de nós, que nós voltamos correndo pelas ruas para a nossa casa. Isso era mais ou menos umas 8h30 da noite. Naquela época não tinha esse perigo que tem hoje, os tiroteios, todas essas coisas lá no Rio de Janeiro. Era mais calmo. Mas foi uma experiência horrível. E daí eu aprendi na pele o que é você sentir a presença do espírito maligno, porque eu nunca tinha sentido isso. Porque eu fui criada desde pequena na igreja, a meu lar, meus pais oravam de manhã e à noite em família, nós não almoçávamos nem jantávamos sem antes fazermos uma oração para abençoar o nosso alimento. Nós sabíamos que se a gente tivesse em risco e problema, nós poderíamos orar a Deus, que Deus ia correr, nos socorrer. Então, nós vivíamos uma vida diferente. Todos os domingos íamos à igreja, porque o meu pai dizia assim, domingo é dia de ir à igreja. E nós íamos e aprendíamos e cantávamos louvores a Deus, orávamos. Então, eu só sentia a presença do Espírito Santo. Claro, tive momentos que não estava tão feliz, não estava como todo mundo, mas nunca tinha estado perto de uma situação dessa, onde eu senti a presença do Espírito. Então, eu presto testemunho para vocês que o Espírito maligno existe, é real, e ele tem uma hoste com ele. Nós sabemos pelas Escrituras que quando Lúcifer, ele queria também vir nos defender, mas ele queria nos tirar o livre-arbítrio e queria que a glória de Deus fosse para ele. Então, ele tinha outras intenções, ele foi expulso, ele não foi aceito no plano de Deus. E Deus o expulsou, e 1/3 dos filhos de Deus
nossos irmãos, seguiram. E o objetivo dele agora é único, é destruir. Mas é fácil, gente, saber a diferença do que é bom do Espírito Santo, que é um espírito de luz, que é um espírito de alegria, de paz, traz um sentimento tão bom comparado com esse espírito horrível que eu presenciei. Então, o Espírito do Senhor é tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é mal vem do opositor. Eu não sei o que acontecia naquela casa, nem o que é a história daquela mulher, porque não deu nem para conversar muito. Mas algo tinha que chamava os espíritos ruins naquele lugar. Então, nós temos que nos afastar de tudo que é ruim. Nós temos que ficar do lado do Senhor nas nossas vidas, para que a gente consiga sentir a presença do Espírito Santo e consiga ter respostas para todas as nossas perguntas. O meu tempo acabou, infelizmente, mas eu realmente tenho esse testemunho e quero prestar para vocês de que Deus vive, Jesus Cristo é o meu Salvador, eu o amo pelo que Ele fez por mim. A presença do Espírito Santo é aquilo de mais doce que pode existir na nossa vida e que Satanás existe. E ele quer nos tirar do caminho do Senhor. Ele muitas vezes vai dizer para vocês, não vão ao estudo bíblico, não pegue as escrituras, não ore. Tudo que não faça o que é bom, não ajude alguém, não vá à igreja, vem dele. Então fiquem atentos, porque ele é real. E eu presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo, amém. Agora nós temos o nosso tempo, ficou só 10 minutinhos, 11 minutinhos, para quem gostaria de fazer uma pergunta, prestar um testemunho, compartilhar uma experiência, fiquem à vontade, é só erguer a mãozinha. Ó, o Ailton já levantou a mão. Depois, quem quiser pode vir depois do